A nossa segunda aulinha de hoje vai ser lá na disciplina de História, na página 239, que vem falando sobre a vida no campo. Então, de manhã na aulinha, quando a tia Lilian perguntou para os meninos, vocês sabem o que é campo? Os meninos já relacionaram a campo de futebol. E não é desse campo que tia Lilian está falando, certo? Quando a gente fala de campo, é justamente onde existem os sítios, onde existem as fazendas, né? Onde as pessoas têm a sua plantação, onde elas cultivam sua plantação, né? Então esse lugar é chamado de campo, certo? Então quando a gente começou os estudos aqui em História, a gente falou muito de cidades, né? Dos bairros, da rua, que tem o CEP, que para achar a nossa residência, o carteiro vai precisar desse CEP, que toda casa tem que ter um número. Então, tudo isso que a gente falou é relacionado à cidade, que é onde a gente vive, né? Então, hoje, se a gente for prestar atenção, a maioria das pessoas, elas vivem nas cidades, que pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade grande, mas nem sempre foi assim, nem sempre isso aconteceu, certo? Então, antigamente, as primeiras pessoas que viveram aqui, elas viviam no campo. Então, sempre quando tia Lilian vai falar de construção, de um lugar onde a gente está, né? Eu costumo dizer a vocês que antigamente esse lugar onde a gente está, ele não era desse jeito. Antigamente aqui existiam muitas árvores, né? Era um lugar bem diferente, que precisou ser modificado pelo homem. E a gente sabe que como a população foi crescendo, né? As pessoas foram derrubando as matas, né? Justamente para poder ter um lugar para morar. Então, antigamente, quando os primeiros humanos começaram a habitar a Terra, eles não viviam em cidade, certo? Eles tinham locais de habitação bem distantes uns dos outros, certo? E eles viviam em grupos. E as pessoas viviam em grupinhos pequenos justamente para ter chances de sobreviver. Por quê? Porque naquele tempo ninguém tinha supermercado, né? Ninguém ia fazer feira. Naquele tempo eles sobreviviam do que tinha na natureza, certo? E eles nem sabiam que podia plantar e nem que podia colher. Então eles só se alimentavam do que já existia na natureza, certo? Por exemplo, se era para comer um peixe, eles só iam comer um peixe que já tinha lá no rio, certo? Antigamente não tinham de comprar nada. Da mesma coisa eram as frutas. As frutas, o que era verdura, o que servia de alimento. Eles não plantavam, eles só comiam com o que já existia na natureza, certo? Pois eles não sabiam como plantar, nem muito menos sabiam que podiam criar animais para poder se alimentar. Então, esses povos que habitaram aqui, né, que viveram, que chegaram primeiro, eram chamados de nômades, certo? Nômades eram justamente o grupo de pessoas que viviam se mudando de um lugar para o outro, que eles não tinham moradia fixa, porque eles tinham que se mudar justamente para ir em busca de alimento. Então, eles não viviam numa cidade nem num lugar fixo, não. Era um grupinho de pessoas que viviam em determinado local, que quando a comida dali acabava, eles tinham que se mudar de lugar para poder ir em busca de alimento em outro lugar, certo? Então, eles não moravam num lugar certo, num lugar fixo. Eles tinham que estar se mudando sempre. Então, esses povos eram chamados de nômades. Todo mundo dizendo com tia Lilian, nômades, certo? Foram os primeiros humanos que moravam aqui. Então, eles não viviam numa cidade, né? Eles viviam num campo, que eram justamente em espaços onde tinham florestas, onde eles podiam sobreviver, né? Podiam pescar, podiam caçar e podiam se alimentar das árvores que tinham frutos ou verduras que tinham naquela região, certo? Mas quando acabava, eles tinham que sair dali, porque não tinha mais alimento para eles, certo? Então, vocês vão ver aí, certo?
que a gente vai estudar um pouco, né, dessas atividades que esses humanos, eles começaram a desenvolver no campo, que foi para obter seu tipo de alimento. Então aí na figura mostra uma família nômade que tudo que eles têm, tá vendo, tá em cima dos animais, que é justamente porque eles montavam seus acampamentos onde tinham alimento, certo? Onde tinha alimento, onde tinha água. Então tá aí, certo? Aí tem uma pergunta, né? Você vive no campo ou você vive na cidade? Aí todo mundo deve saber onde vive, né? Quem vive no campo, que mora um pouquinho afastado da cidade, ou quem mora na cidade, certo? Então aí tá explicando que nômades, feito que a Lilian falou, são os primeiros grupos de pessoas existentes e que eles não tinham uma moradia fixa, certo? Eles viviam mudando-se de um lugar para outro, que era justamente atrás de áreas, de lugares que tivessem comidas e que eles pudessem sobreviver. Então isso foi mudando um pouquinho, né? Então aí tem assim, as mulheres desenvolvem a agricultura. Então entre esses primeiros grupos de pessoas, né? Entre os primeiros grupos de pessoas que começaram a existir, eles começaram a dividir as tarefas. O que foi que fizeram? Quem é homem e quem é menino vai caçar e vai pescar, certo? E quem é mulher e menina vai colher todos os vegetais que já existirem na natureza. Então os homens tinham a missão de sair para caça e para pesca. Os homens iam pescar e iam caçar, e as mulheres iam colher tudo que já tinha na natureza, certo? Então, tudo que servisse de alimento, que tivesse na natureza já existente, as mulheres e as meninas iam lá colher. Então, com o tempo, vejam só a descoberta que as mulheres fizeram, certo? Elas perceberam que dali da plantinha que tinha um fruto, que tinha uma verdura e que tinha uma sementinha, quando essa semente caía no chão, brotava uma nova plantinha. Então vejam só, foi a partir daí, dessa descoberta, dessa observação que as mulheres fizeram, né, que permitiu justamente que surgisse a agricultura, que é justamente o cultivo, né, das plantas para que elas possam ser plantadas e colhidas para o consumo. Então, quando essas mulheres saíam para pegar coisas na natureza que já existiam, né, elas observaram que quando a sementinha caía, ela ia brotar uma nova plantinha. Então, foi aí que começou a surgir essa técnica de plantio, certo? Então, essa descoberta da agricultura foi feita pelas mulheres, né, que eram responsáveis por fazer a colheita de tudo que já existia na natureza, certo? Aí tem uma pequena plantação na imagem, né? Que quem já foi num sítio já deve ter visto como funciona a agricultura, né? Os agricultores, que são as pessoas responsáveis pelas plantações, elas plantam para poder colher. Muitas vezes é para o sustento da própria família e outras vezes eles vendem, né? Que é para ganhar o dinheiro com isso, certo? Então, na agricultura tem que se plantar, tem que se cultivar para poder colher. Então, isso se chama de agricultura, é uma técnica. Técnica de agricultura, a gente planta e depois colhe. Então, a agricultura foi descoberta pelas mulheres, certo? E tem também aí, ó, surge a pecuária. Então, naquele tempo, tia Lilian disse a vocês que os nômades, eles também não sabiam, né, que os animais eles podiam ser criados. Então, o que foi que aconteceu? Eles eram responsáveis por caçar e por pescar, né? Como a gente já sabe. E com o passar do tempo, né, algumas espécies de animais elas foram se aproximando dos seres humanos. Então, como eles viviam em grupos, em pequenos grupos, né? E esses animais iam para lá, para esses grupos, justamente em busca de alimento. Então, essas pessoas passaram a cuidar dos animais, certo? E esses animais, com certeza, ia lhe servir de alimentos, certo?
E foi aí também que eles descobriram que algumas espécies de animais, né, produziam leite e que colocavam ovos. Então, por exemplo, vamos dizer, tinha uma comunidade ali, né? E aqueles animais foram se aproximando. Por exemplo, uma galinha. Então, a galinha ia para ali para se alimentar. Então, naquele tempo, o homem não sabia que podia criar uma galinha, né? Mas a partir do momento que a galinha chegou, ele foi observando que a galinha, ela colocava ovo e que aquele ovo poderia servir de alimento. E que a própria galinha ia servir de alimento para ele, certo? Então, tudo aquilo ali, todos aqueles animais ia reforçar a alimentação do grupo, né? Ia melhorar a qualidade de alimentação deles. Então, foi aí que surgiu, né, a atividade de criar animais e de fornecer alimentos, que é chamada de pecuária. Então, pecuária é justamente essa atividade de criação de animais, certo? E ela foi descoberta, né, justamente pelos próprios animais se aproximarem, e o homem passou a observar que aqueles animais poderiam servir de alimentos e forneceriam também tanto leite como ovo e outras coisas que servem de alimento para a gente hoje, certo? Então vejam como é interessante, né? Antigamente, os primeiros povos tinham que estar se mudando em busca de alimento, mas com o passar do tempo, o próprio homem ele descobriu, né, que ele poderia plantar para colher, que ele poderia criar os animais para produzir alimento para eles, certo? A atividade é bem pequenininha e bem fácil também. Tem assim: complete as frases abaixo sobre a divisão de trabalho entre os primeiros grupos humanos. As mulheres e as meninas faziam Então, as mulheres dos primeiros povos, o que era que elas faziam? Elas colhiam o que? Vocês vão colocar o que era que essas mulheres colhiam, certo? E os homens e os meninos, tem duas linhas. Em uma linha que eles faziam duas coisas, né? Aí vocês vão botar o que eles faziam, certo? No segundo quesito tem assim: assinale as respostas corretas. Os homens descobriram que podiam plantar sementes para colher frutos. Foi os homens que descobriram isso. Depois tem assim: os primeiros grupos humanos eram nômades, que eram aquelas pessoas que se mudavam em busca de alimentos. Se for, vocês vão marcar. A agricultura é a atividade de plantar e colher. E a última, a criação de animais, começou com algumas espécies que se aproximavam sozinhas dos seres humanos em busca de alimentos. Aí tem um monte de coisa aí que está correta, né? Vocês vão marcar e só não marca o que está errado, certo? A atividade é esta. E tia Lilian deu 3 aulinhas hoje na escola, porque foi a aulinha de sexta-feira, que a turminha que foi hoje não teve, eu estava devendo, certo? Então eu terminei, por isso que a quantidade de vocês de tarefa hoje foi mais curtinha, certo? Então a atividade é essa: o do texto infográfico e da vida no campo aí de história, certo? Cheiro bem grande, tenham um maravilhoso final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus permitir.